boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. Aqui quem fala com vocês é a professora Amanda Souza e hoje nós teremos a nossa aula de análise lógica de programação, linguagem C, certo? E eu soube aí pelo professor Hildo que o pessoal tá todo mundo louco, né, por conta do projeto. Eita, coisa boa, né? Eita, coisa boa. Esse projeto vai ser um sucesso, viu? Esse projeto vai ser bem legal, vocês vão ver. Não se desesperem, tá, galerinha? Ao longo das aulas, o professor Hildo também vai dar algumas orientações para vocês, certo? E aí, turma, hoje, na aula de análise lógica de programação, que nós iremos conversar sobre um tema que nós já vimos, né? Antes aí das férias, do recesso, nós já falamos um pouquinho sobre ele. Nós damos uma pincelada sobre esse assunto, tá bom? E agora nós iremos focar mais em exercícios, em práticas voltados para esse conteúdo. De já, eu gostaria de comunicar aos alunos que já me enviaram as atividades, certo? Amanhã, na aula de amanhã, eu vou trazer as atividades que alguns alunos fizeram. Sabe aqueles 4 desafios que eu passei para vocês na semana passada? Pois é. Alguns alunos já enviaram, já me entregaram as atividades e na aula de amanhã eu vou trazer, né, o nome do aluno, a escola, vou trazer a atividade que ele fez e juntos nós iremos falar sobre a atividade, né? Nós vamos aprender junto também com as experiências que os nossos colegas de sala de aula de alguma forma criaram seus softwares, desenvolveram as suas linhas de código, tá bom? Então amanhã nós iremos fazer essa investigação desses códigos. Então se você ainda não enviou a sua atividade, ainda dá tempo. Corre lá e me envia, tá bom? Ok? Então, turma, vamos dar início à nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje, o conteúdo, é a atribuição e obtenção de valores em um vetor, tá? E hoje nós temos aí alguns objetivos, como vocês já sabem, toda aula possui um objetivo e a aula de hoje não poderia ser diferente. Um dos primeiros objetivos da aula de hoje é apresentar o que são vetores. Nós já até conversamos sobre os vetores, nós já falamos sobre o conceito, e se você já sabe o que é um vetor, se você se lembra o que é um vetor, coloca aqui no chat, me ajuda a desvendar o que é um vetor, certo? Eu vou precisar muito do auxílio de vocês hoje, né, dos meus pontos de comunicação, que estão espalhados aí pelos polos. Tenho vários alunos que ao longo das aulas me ajudam, os professores mediadores, vários polos que participam, me dando aí ajuda ao longo da aula. E de já gostaria de comunicar que eu preciso da ajuda de todos vocês. E aí, turma, se alguém souber o que é um vetor, ou se lembra o que um vetor faz, você pode colocar aqui no chat, ou no YouTube, ou através do IPTV. Tudo bem? Outro ponto, né? Outro objetivo da aula de hoje é compreender como funciona um vetor dentro de um programa de computadores. Os vetores, eles são estruturas computacionais, é uma estrutura que existe em praticamente todos, né, os programas, né? Muitos programas utilizam as estruturas de vetores. E esse vetor ele é essencial. A gente precisa aprender como funciona o vetor para que a gente consiga dar passos, para que a gente consiga compreender melhor como funciona uma linguagem de computadores. E aí, turma, sabe o que é legal? É que quando você aprende o que é um vetor, o vetor ele não muda de acordo com a linguagem de programação. Ele permanece sendo um vetor. Então, em C o vetor vai ser um vetor, em Java o vetor vai ser um vetor, em qualquer outra linguagem, em Python, um vetor sempre será um vetor. Então, o bom é porque essas estruturas que nós aprendemos, elas permanecem as mesmas. A única coisa que muda é a sintaxe, mas a lógica, o que elas representam dentro de uma linguagem de programação, o que elas fazem dentro de uma linguagem de programação, permanece da mesma forma, ok? Então, por isso que eu falo para vocês, se vocês aprenderam o que é entrada de dados, se vocês aprenderam o que é biblioteca, se vocês aprenderam o que é uma variável, o que é uma constante, o que é uma função,
Acabou, galerinha. Em qualquer linguagem de programação existem essas estruturas e elas funcionam igualmente, certo? Então, por isso que é importante que a gente anote tudo, que a gente revise. Eu acabei de fazer uma pergunta para vocês e eu perguntei o que eram vetores. Se vocês estiverem anotado o que é um vetor, vai estar no seu caderno de anotações. E aí você consegue responder na aula, certo? Agora, se você não tem a prática de fazer os registros, de já eu falo para vocês que isso é super importante. Façam os registros, não só do código, mas façam um registro pelo menos do que é a estrutura e como ela funciona, para você sempre ficar ligadinho, certo? Ok? E aí, turma, nós iremos aí dar início à nossa aula de hoje. E mais uma vez, só para relembrar vocês, esse é o código do grupo do WhatsApp. Quem ainda não foi adicionado, vocês se adicionem, tá bom? De já, eu gostaria de fazer um ponto de atenção. Mas é um ponto de atenção mesmo. Ao longo da semana que eu fui recebendo as atividades dos 4 desafios que eu passei na semana passada, eu observei que eu estava recebendo atividades em uma outra linguagem de programação. Ok? Turma, eu não ensinei para vocês systemout.println. Eu não ensinei para vocês isso. Systemout.println é uma outra linguagem de programação, tá? É uma outra sintaxe. Então, vocês fiquem ligados para vocês não se confundirem na hora de selecionar a linguagem que vocês estão utilizando. Nós estamos utilizando a linguagem C. E deem prioridade para utilizar recursos que nós utilizamos durante a aula. Então, turminha, vamos ficar atentos, certo? Tem gente que está fazendo atividade em uma outra linguagem de programação e não está nem se tocando, tá? E depois olha para o que eu coloquei no quadro, né? E não entende, fala, não, mas isso aqui não está igual ao que a professora Amanda explicou, é porque você está fazendo em outra linguagem. Então, ter atenção de selecionar a linguagem correta. Estou falando isso porque, lógico, não vou falar nomes, porque é o nome que faz a fofoca, né? O nome do indivíduo é que faz a fofoca, mas é importante que vocês fiquem ligados, tá? Na linguagem C, a gente utiliza printf. Printf. Systemout.println é um comando de uma outra linguagem de programação que nós iremos trabalhar futuramente. No futuro, nós iremos trabalhar com ela. Mas de já, nós não trabalhamos agora, tá? Então, ó, tenham atenção na sintaxe. Isso é a sintaxe. Systemout.println é a forma de printar uma informação na tela em uma outra linguagem de programação. Já na linguagem C, a sintaxe é printf. E isso aqui, ó, não pode ser mais dúvida para ninguém, tá? Isso aqui não dá para vocês ainda estarem boiando, certo? Isso aqui é um assunto que já foi batido, martelado, né? Moldado, martelado de novo. A gente conversou muito sobre esse assunto. Então, sintaxe da linguagem C, eu não quero mais ver ninguém se confundindo, viu? Ter atenção, galerinha. E aí, turma, deixa eu dar uma olhada aqui na tela, se alguém colocou alguma pergunta. Show de bola, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, galerinha, é o seguinte, de já, eu queria pedir para vocês, né, para vocês primeiro darem atenção nos comandos da linguagem C, certo? Da linguagem C, porque se vocês começarem a trabalhar várias linguagens, pelo menos antes de terem aí fixado, certo? A linguagem C, vocês vão acabar se confundindo. Ok? Exatamente. O pessoal de
De Inocêncio, né? Tá perguntando, systemout.println é Java? Sim, é Java, tá? Então, systemout.println é a forma de mostrar uma informação na tela na linguagem Java. E aí a gente não está falando sobre ela ainda. Ela é um outro passo, é um outro degrau, viu? Depois a gente conversa sobre ela. Vai ter um momento que nós iremos estudar sobre essa linguagem durante o curso. E aí, turma, voltando para cá, eu quero que vocês tenham um foco no que seja, né? No que é um vetor. O que é um vetor, né? Onde ele vive, né? Para que ele é utilizado? Como ele é criado? Como ele funciona? O que é um vetor? Turma, um vetor, ele é uma variável composta de diversos locais de armazenamento. A grosso modo, certo? Uma variável, ela armazena uma informação de um tipo, que nós já sabemos disso. Uma variável, a gente define o tipo dela, qual é a informação que ela guarda dentro daquele espaço de memória, e o vetor ele não é diferente. Só que a mudança é que, por exemplo, uma variável, eu tenho um espaço de memória e eu defino ela como int, por exemplo, como inteiro, no caso. Então, ela vai armazenar uma informação. Já um vetor, o vetor faz o quê? O vetor ele tem um conjunto, um conjuntinho com vários espaços, né? Então, ao invés de ter um quadradinho, eu tenho vários quadradinhos. Isso tudo aqui é um único vetor, mas ele possui vários espaços de memória. Cada um deles possui até um número que os identifica, que a gente chama de índice. E todos os quadradinhos de um vetor, eles sempre são do mesmo tipo, tá bom? Essa é uma outra característica. Então, professora, eu tenho um vetor com 10 tipos, com 10 espaços. Cada espaço pode ser um tipo? Não, tá? Não pode ser tipos diferentes. A gente define o tipo do vetor. Se eu tenho 10 espaços de um único vetor, todos eles vão ser do mesmo tipo. Ou char, ou int, ou float, ou double, e assim, etc. Certo? Então, a gente precisa ter atenção em o que é um vetor. Nós já conversamos que os vetores, eles permitem com que a gente consiga organizar as informações. Eu consigo salvar várias informações em um mesmo espaço, só que cada uma delas possui um endereço diferente. É como se o vetor fosse uma rua. Imagine aí, eu tenho uma rua, por exemplo, Rua Pedro Braga, que no caso é a rua da minha cidade, da minha casa, da minha cidade natal. Então, Rua Pedro Braga. Lá na Rua Pedro Braga, possui várias e várias e várias casas. Cada uma com o seu número, certo? Mas todas as casas fazem parte de uma mesma rua, da Rua Pedro Braga, por exemplo. Então, o vetor, ele pode ser até semelhante com a rua, onde cada quadradinho desses possui um endereço. Cada casa de uma rua tem um endereço próprio, por exemplo, tá? Então, nós precisamos saber diferenciar muito bem o que é um vetor e o que é uma variável. Esse conjuntinho aqui é um vetor e esse aqui do lado que eu estou criando para vocês olharem, isso aqui é uma variável. Tá? Eu tenho um vetor de inteiros com 6 espaços, onde se inicia com o índice 0 e termina com o índice 5. E eu tenho, no caso do outro lado, do lado direito, por exemplo, um único espaço de memória, que é um inteiro, ok? Então, o vetor ele é uma variável composta, universalmente formado por uma sequência de variáveis. Todas do mesmo tipo é outra característica, com o mesmo nome, olha aí, com o mesmo nome, só que, porém, alocadas sequencialmente na memória. Uma vez que as variáveis, elas possuem o mesmo nome, o que as distingue é o índice, que
referencia sua localização. Então, deixa eu explicar para vocês o que eu estou querendo falar com isso. O que eu tenho que falar? Hoje, aqui, saindo da aula de hoje, ninguém pode sair mais com dúvida do que é um vetor, tá, galerinha? A utilização, como eu crio um vetor, vocês vão aprendendo e vão pegando isso ao longo dos exercícios. Mas o conceito e a sintaxe, a gente precisa sair daqui ligados, certo? Fiquem ligados, né? Ligadinhos. Não percam o foco. Todo mundo precisa saber o que é um vetor. E aí eu vou explicar de uma forma diferente, certo? E aí, galerinha, deixa eu dar uma olhada se tem alguma pergunta. Não tem, certo? Muito bem. A pergunta do pessoal de Inocêncio eu já respondi, que eles me perguntaram se o comando era Java, eu já falei que é. Então, vamos lá. Uma vez que as variáveis têm o mesmo nome, então é fácil. É fácil eu identificar, por exemplo, essa variável. Essa minha variável, ela se chama nome e ela é do tipo inteiro. Então, fica fácil de identificar uma variável de outra, porque a minha outra variável, ela pode ser o nome, por exemplo, telefone. E pode ser também int. Não vou colocar int não, que não faz sentido, né? Um nome ser inteiro. Deixa eu colocar aqui char. E aí eu vou colocar telefone também como char, tá bom? Só por exemplo, tá? Já que apaguei, deixa eu colocar aqui as coisas corretas, né? Essa outra variável, o nome dela é endereço. Aí vocês já sabem, eu estou colocando sem cedilha, porque a gente não coloca cedilha no nome de uma variável, tá? Endereço. Pronto. Essas duas variáveis, elas são do mesmo tipo. As duas são do tipo char, mas fica fácil de saber diferenciá-las, porque cada uma delas possui um nome diferente. Uma, ela é denominada como nome, e a outra é denominada como endereço. Então, fica show de bola, fica muito fácil. Só que no caso de um vetor, isso não acontece, isso é diferente. Então, deixa eu apagar aqui. Isso aí é diferente. Como? Em um vetor, o meu vetor, ele tem um nome. Ele tem um único nome. Por exemplo, esse vetor aqui, ele tem como nome idade. Certo? E ele é do tipo int. Vou colocar aqui em cima, int. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços nesse meu vetor, que se chama idade e é do tipo inteiro. Então, cada um desses quadradinhos aqui, eles vão armazenar uma idade diferente. Mas como é que eu vou saber qual é a idade que está, por exemplo, no índice 0? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou diferenciar a informação que está nesse vetor e a informação que está nesse quadradinho? Eu vou me localizar através do número, através da referência de localização do vetor, que é exatamente esses números aqui da posição, ó. Tem uma primeira posição que é a 0, tem um A1, A2, A3, A4, A5 e A6, né? Eita, que eu estou confundindo hoje. E A6. E aí, turminha, através desse número eu identifico. Então, o vetor idade, índice 0, tem uma informação. O vetor idade, índice 1, tem outra informação. O vetor idade, índice 3, tem outra informação. E assim sucessivamente, desde a primeira posição do vetor até a última, tá bom? Então, imaginem que cada quadradinho desse seja uma casa de uma rua. Então, cada casa, mesmo pertencendo a uma mesma rua, ela possui um endereço próprio.
Quando o carteiro chega, ele consegue identificar para onde vai aquela carta. Ele sabe, essas cartas, todas elas aqui são para a Rua Pedro Braga, mas eu sei onde cada carta vai ficar, por conta do número, né? Por conta da numeração da casa. E da mesma forma a gente consegue identificar através, desse índicezinho aqui, tá bom? Ele é super importante e é ele que vai nos permitir que a gente ande por todo o vetor. A gente consegue pular, né, de casa em casa. Então, uma vez que as variáveis têm o mesmo nome, o que as distingue é um índice que referencia sua localização dentro da estrutura, tá bom? Ok? E aí, galerinha, existe a forma correta de se declarar para um vetor, né? Não uma declaração amorosa para um vetor, mas uma declaração de chamar um vetor para funcionar dentro de um programa. Então, como é a forma que a gente declara um vetor? Primeiro, obrigatoriamente é o tipo. Você tem que determinar o tipo que aquele vetor vai possuir. Ele é um inteiro, ele é um char, ele é um string, ele é um float, ele é um double e assim vai. Depois, você precisa determinar o name, né? O nome daquele vetor. E, por fim, você precisa trazer mais uma informação. E essa é extremamente importante e vai de acordo com a necessidade do programa, que é o tamanho daquele vetor. O tamanho ele é determinado não por chaves, mas por colchetes, tá? Não pode, vou até colocar aqui, Isso aqui é diferente disso aqui, ok? São coisas diferentes, tá? Então, pessoal, no tipo para declaração de um vetor, nós utilizamos os colchetes. Para abertura e fechamento de função é que a gente usa chaves, ok? Então, aqui a sintaxe é com colchete. E dentro desses colchetes, nós colocamos a quantidade de endereços que a gente quer disponibilizar para que o vetor guarde informações. Então, se eu quero um vetor de 50 posições, eu sempre vou colocar o valor aqui qual? Vou colocar 50 posições, tá? Se eu quero 50, eu vou colocar 50. Se eu quero, por exemplo, 100 posições para armazenar as informações, eu vou colocar 100 informações, sem o valor de 100, né? Então, no caso, se você vai fazer um cadastro de uma escola, onde você precisa armazenar o nome de 100 alunos, você não pode colocar um vetor de 50. Você, no mínimo, tem que colocar 100. E sempre você deixa uma margenzinha a mais, né? Coloca 110. Vai que entrem novos alunos, tá? Então, turminha, é importante que vocês tenham atenção para o tamanho do vetor, porque vai depender muito da necessidade do programa. E o programa, o exercício, o exemplo, a atividade, ele sempre informa. Ele sempre te dá uma dica do tamanho que aquela estrutura precisa ter, tá bom? Onde, né? O tipo é um tipo de dado que será armazenado no vetor, por exemplo. Ok? Outro aspecto importante, o tamanho. O tipo aqui está falando que o tipo é o formato, né? É a característica do dado que vai ser armazenado. O tamanho, aqui mais uma vez falando para vocês, é a quantidade de variáveis que vão compor o vetor. E por fim, o name, o nome, ele é o nome da variável do tipo do vetor que identifica aquele vetor, que diferencia aquele vetor de outros. Ok? Show de bola. Até aqui, galerinha. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? William Lopes, né? Eu não estou entendendo os vetores, certo? William, me diz aí até agora, porque a gente ainda não começou ainda fazer nenhum exemplo com os vetores, tá? Eu estou só na parte da teoria ainda, tá bom? Só estou na parte da teoria ainda dos vetores. Então, William, se você puder
colocar direitinho aí qual é a sua dúvida sobre os vetores, eu consigo te ajudar, tá bom? Você pode falar, professora, eu não entendi o conceito, eu não entendi como é que se declara um vetor. Provavelmente você vai entender melhor quando nós começarmos a fazer exercícios, ok? E já já a gente vai começar. Mas antes disso, você pode colocar aqui, tentar me ajudar, eu te ajudar. Então, você pode escrever um pouquinho mais qual é as suas dúvidas, ok? Esse recado aí é para o William, tá bom, William Lopes? Me ajuda aí eu te ajudar. Escreve mais um pouquinho como é que eu posso estar te explicando, qual é a tua dúvida. E aí, turminha, eu vou dar continuidade. E aqui, turma, eu trouxe para vocês 2 declarações de vetores, certo? 2 declarações de vetores. Os vetores, eles são uma estrutura mais complexa, tá certo? Nós já aprendemos, né, como funcionam as variáveis, nós já aprendemos como declarar as variáveis, e agora a gente precisa aprender aí como funcionam os vetores. Vetor pode ser comparado a um array? Na verdade, pessoal de Jacobina, na verdade, o vetor, ele tem um outro nome. Em alguns lugares, você pode encontrar o nome vetor por outro nome. O outro nome que um vetor pode ser chamado é array, ok? Então, o pessoal de Jacobina fez uma pergunta interessante e que isso aí, os alunos que forem ler materiais aí na internet para aprender um pouquinho mais, vocês podem encontrar outra termologia. O pessoal de Jacobina falou assim, o vetor, ele pode ser comparado a um array? Na verdade, ele não pode ser comparado, ele é igual a um array, porque o vetor é um array, certo? Então, se eu quisesse aqui agora, por exemplo, riscar o nome vetor e colocar array, seria a mesma coisa, tá? É porque em alguns locais a gente conhece vetor por vetor, e em outros lugares a gente conhece vetor por array. Tudo bem? Certo? Então, é uma outra forma de declarar, de escrever o que é um vetor. Pronto. Então, William, deixa eu te explicar. Vou te explicar de novo. Sabe a variável? William, eu queria te perguntar o seguinte. Tu conseguiu compreender o que é uma variável? Para que uma variável serve? Me diz aí se tu conseguiu compreender de boa, tranquilamente, o que é uma variável, tá? Só me dá um retorno se você compreendeu o que é uma variável. A gente já está trabalhando isso desde a primeira aula, praticamente, de lógica de programação. Outra pergunta, William. Eu quero saber se você assistiu já às aulas, desde as primeiras aulas de linguagem C. Essa é outra pergunta que eu preciso te fazer. Você assistiu às aulas, né, iniciais, que nós estávamos estudando sobre a linguagem C, lá desde o início? A introdução da linguagem C, a sintaxe, exemplos. Quando foi que tu começou a assistir essas aulas, né, de linguagem C? É importante por quê? Porque, turminha, como eu venho conversando com vocês, a disciplina de análise lógica de programação é uma disciplina altamente acumulativa. Ela é altamente acumulativa. Não dá para a gente falar de array, de vetor, se vocês não sabem ainda nem o que é uma variável ou o que é um tipo de dados. Tá bom? Então, quando nós retornamos das férias, na verdade, antes de nós entrarmos nas férias, eu fiz uma super revisão com vocês, tá? Dei até a dica para vocês assistirem às aulas do início do curso, quem perdeu, tá? E aí, galerinha, nós já começamos a falar sobre a linguagem C, se eu não estou enganada, desde o mês de junho, ou foi no final de maio? Acho que foi em maio, junho, que nós começamos a estudar a linguagem C. Então, a gente vem estudando essa linguagem já há muito tempo. E ela é acumulativa, tá? Então, é importante que vocês saibam o que é a linguagem C, para que ela serve, quais são as características da linguagem C. Ela é uma linguagem compilada ou interpretada? Vocês se lembram que nós tivemos essa aula só de teoria?
que vocês até me cobravam, professora, quando é que a gente vai começar a programar? Então, ela é uma linguagem compilada, ela não é uma linguagem interpretada, ela é uma linguagem de alto nível. E depois eu expliquei para vocês a sintaxe, que é como é que funciona a estrutura principal de todo o programa na linguagem C. É a forma que a gente escreve, certo? E aí essa forma que a gente escreve, ela é interpretada pelo compilador. O compilador é o carinha que lê tudo o que está acontecendo, né? Linha por linha, linha por linha, linha por linha. E ele vai interpretar aquela linguagem e ele vai colocar na linguagem que o computador compreende. Só que, lógico, existem várias e várias e várias outras estruturas, como, por exemplo, a declaração das bibliotecas, a inclusão, por exemplo, das funções principais, que é a função main. Nós temos as funções de entrada de dados, que é o scanf. Nós temos as funções de saída de dados, que é o printf. Nós temos aí, na última aula que foi que a gente conversou, nós falamos sobre os comandos de repetição, né? Nós falamos já sobre um assunto avançado já. Nós falamos sobre o if, sobre o else, sobre o do while, sobre o while, case. Então, se lembram que eu conversei com vocês que quando a gente entrasse nesse assunto, era muito importante que vocês já soubessem, já tivessem estudado bastante o que é o printf, scanf, variáveis, tá? É importante, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Então, Milha, eu vou fazer o seguinte. Eu acredito que você deve já estar no grupo do WhatsApp, tá? Do turno da tarde. Então, o que eu vou fazer para você? Eu vou enviar para você o link, onde possui todas as aulas, para você ter acesso. Vou também mandar o material para vocês, desde a primeira aula da linguagem C que eu fiz, né? Que eu ministrei. Vou disponibilizar os materiais para vocês também. E é importante que vocês assistam às aulas anteriores, certo? Assistam às aulas anteriores da linguagem C, pelo menos. Se você não conseguir assistir todas, mas pelo menos assista às aulas de revisão, porque eu fiz aulas de revisão que eu revisava tudo, né? Desde o início, desde a teoria, tá certo? Então, mais uma vez, eu vou falar rapidinho, vou relembrar aqui rapidinho o que é uma variável, e aí eu foco de novo no que são os vetores ou arrays, por exemplo. Bom, vou fazer aqui uma analogia para vocês o que é um vetor rapidola, ok? O vetor, uma variável, no caso, vou começar primeiro com a variável. Uma variável, ela é como se fosse uma caixinha. Uma caixa que você tem aí na sua casa. As caixas que a gente pega para levar para a nossa casa, normalmente a gente utiliza para guardar alguma coisa. Quando as pessoas estão de mudança, para facilitar a vida delas, elas colocam um nome nas caixas, né? Então, eu vou me mudar, então essa daqui é a caixa de sapatos. Aí a pessoa vai, pega, e aí coloca, né, o nome. Coloca o nome, né, sapatos, por exemplo, naquela caixa. Isso significa que quando a pessoa abrir aquela caixa, só vai estar guardado lá dentro sapatos, ok? Não é para ter roupa, não é para ter brinquedo, não é. Só pode ser sapatos, porque eu etiquetei, né? Eu coloquei a informação. Eu coloquei, além de ter um local dedicado para guardar sapato, além disso eu ainda coloquei o nome para identificar o tipo de material que deveria ser salvo. Aí imaginem que ao invés de ter só uma caixa de sapatos, na mudança eu fui e peguei uma caixa só para brinquedos, tá? Então eu vou colocar aqui, o nome brinquedos, por exemplo. E aí, galerinha, aqui vai ficar guardado só e somente só os brinquedos. Então, é uma caixinha que quando eu abrir aquela caixa, vai estar guardado lá dentro só os brinquedos. As variáveis, elas são iguais a essas caixas que eu acabei de falar para vocês, as caixas organizadoras.
Só que ao invés delas guardarem sapatos, blusas, brinquedos, elas vão guardar informações que o usuário vai digitar no computador, ou qualquer informação que o programa vai precisar. Então, imaginem que nós iremos criar um programa que peça o nome de uma pessoa e peça a idade dela. Então, a pessoa vai digitar o nome e vai digitar a idade, por exemplo, tá? Turma, eu estou dando só um parêntese aqui, abrindo um parêntese bem grande para o conteúdo, só para poder tirar a dúvida de alguns alunos sobre variáveis, e já já a gente retoma para o slide, tá bom? Então, não tem problema nenhum eu estar riscando, certo? Porque depois eu vou mandar um material para vocês dedicado só de variáveis. Então, imaginem que eu quero criar um programa de computador, que eu peça o nome e a idade da pessoa. Só que esse nome que a pessoa digitou, imagine aí que eu falo, né, William, execute o programa que eu lhe enviei. Aí o William vai e executa. E aí o que que acontece? Aparece uma primeira pergunta para o William. Qual o seu nome? Aí o William vai digitar, William Lopes. Essa informação que você acabou de digitar no computador, no celular, no tablet, ela vai ficar armazenada em algum lugar na memória do programa. Ela não pode ficar perdida, ela tem que ficar guardada. Então, essa informação que o William, no caso, acabou de digitar, ela vai ser guardada dentro de uma caixinha, dentro de uma variável. E eu posso dizer qual o nome que ela tem. Só que, para facilitar, a gente vai colocar o mesmo nome da informação que está sendo pedida. Então, a variável nome, ela vai guardar o nome do usuário. Aí, depois que o William colocou o nome dele e apertou o Enter, essa informação foi guardada na caixinha de nome. E aí, chega uma nova pergunta para o William. Qual a sua idade? Aí o William vai e coloca, né? Não sei qual é a idade do William, mas vou chutar aqui que o William coloque, por exemplo, né, 17 anos. 18, 19, não sei a idade de vocês. Aí, turma, essa idade que o William acabou de digitar, né? 16, pronto. O William escreve 16 e aí a idade dele não vai ficar solta, não vai ficar jogada em qualquer lugar. A idade dele vai ser armazenada dentro de uma caixinha, idade, certo? Então, a variável, ela serve para isso. Ela serve para guardar uma informação. Só que, além de ter um nome, ela tem um tipo. O que é o tipo? É a forma que aquele valor vai ser armazenado. Então, vocês concordam comigo que um nome são várias letras? Essas letras se chamam caracteres, chars, tá? É do tipo char, do tipo caractere. Já a idade, ela é do tipo número, e o número é um número inteiro, idade. Então, nesse caso aqui, além de ter um nome, a variável, ela tem um tipo, o tipo inteiro ou o tipo letra, né? O tipo char, tipo caractere. Então, isso daqui que é uma variável, guarda uma informação por vez, tá? Por vez. Só que o nosso colega vetor barra array, ele é muito parecido com uma variável. Só que ao invés de guardar uma informação, ele vai guardar várias. Então, pegando o gancho aí do exemplo que eu dei anteriormente, eu vou colocar aqui em cima um vetor bem grandão. E esse vetor, ele tem várias e várias posições. Imaginem aí, várias e várias posições. Esse vetor, o nome dele é nome, tá? Então, é o vetor nome, no caso. E aí, o que que acontece? Esse vetor aqui, ao invés de armazenar um nome, ele vai armazenar o nome de todos os alunos. Então, no caso, o que que acontece? Em um quadradinho desses, eu posso colocar, por exemplo, o nome do William. Certo?
Em outro quadradinho desses, eu posso armazenar o nome da Carmilene, por exemplo, tá? No outro nome, eu posso armazenar o nome, no outro quadradinho, o nome do Hugo, por exemplo. E assim sucessivamente, até a quantidade de informações que eu permitir que o meu vetor tenha. Então, aqui no caso, o vetor ele é um conjunto de várias variáveis. Ele guarda mais de uma informação, mas todas elas precisam ser do mesmo tipo. Nesse caso aqui, eu só posso armazenar nome. Se eu quero armazenar idade, eu preciso criar um outro vetor que armazene só a idade de vocês, tá certo? Então, sempre vai existir essa organização, essa estrutura, tá? Tentei fazer um resumão, bem resumão para vocês, certo? Mas é importante que vocês assistam às aulas anteriores sobre a linguagem C para conseguir acompanhar melhor os conteúdos, tá? E aí, galerinha, eu trouxe aqui para vocês, para relembrar vocês, como a gente declara, como a gente usa um vetor. Do lado esquerdo, eu tenho a declaração em pseudocódigo, em algoritmo, daquela forminha que a gente aprendeu lá no início da disciplina, lá em abril, acho que foi em abril, né? E aí, turminha, o que eu posso falar? Eu determino o tipo do meu vetor inteiro. O nome desse vetor, ele é muito grande. O nome dele é K. Tá certo? E o vetor K, ele tem quantos locais para a gente armazenar informações? Ele tem 10. 10 posições, tá? Aqui, eu tenho um vetor que é do tipo real. O nome dele é vet. E ele armazena 5 informações. E aqui eu tenho um outro vetor, que ele é do tipo caractere, o nome dele é nome, e eu posso armazenar até 20 informações nele, certo? Esse daí é o vetor, é como a gente escreve o vetor em algoritmo. Já do outro lado, do lado direito, eu tenho o correspondente de todos esses vetores, só que na linguagem que nos interessa, que é a linguagem C. Essa que agora é a nossa linguagem. E aí, abrindo um parêntese, galerinha, eu preciso que vocês tenham bastante atenção, porque todos os exercícios, eu preciso que vocês enviem na linguagem C. Não pode enviar os algoritmos na linguagem de pseudocódigo, tá bom? Se você quiser treinar em pseudocódigo em C, ok, show de bola. Mas as atividades que eu estou pedindo para vocês, elas precisam ser feitas na linguagem C. E aqui eu tenho os correspondentes, ó. Então, essa inscrição aqui, essa forma de escrever um vetor, ela corresponde a esse, da setinha, tá? Então, eu estou colocando as setinhas para vocês verem como representar um vetor inteiro. O tipo, antigamente era inteiro e agora é int. Na linguagem C, a gente representa um inteiro por int. Um real, a gente representa por float. Um caractere, nós representamos por char, tá? Não é pochar, é porchar. O pochar, né? E aí, turma, em ambos os casos, declaramos um vetor de números inteiros de 10 posições K. Um vetor de números reais de 5 posições, que se chama vet, e um vetor de caracteres de 20 posições de nome. Ok? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto. E aí, turminha, essa daqui é a forma da gente declarar um vetor. Ok? Essa aqui, até agora, é a parte tranquila, tá? Agora, nós vamos aí para a parte hard. E aí, galerinha, na declaração de um vetor, podemos simplesmente não querer falar o tamanho dele.
Nós podemos não falar, eu não quero determinar o tamanho do meu vetor, não quero botar nenhum número. Eu não sei quantas informações eu vou precisar armazenar dentro dele. Isso pode acontecer? Pode. Então, na declaração de um vetor, podemos omitir o tamanho que ele vai ter, desde que, quando seja feita a declaração, já sejam atribuídos seus valores, como no exemplo abaixo. Então, se vocês perceberem aqui, eu não estou colocando nenhum número aqui dentro. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu já estou declarando os valores. Então, aqui eu já estou declarando que na posição inicial do vetor, o primeiro número que será armazenado no vetor é o número 1. O próximo número que será armazenado no vetor é o 3. O próximo número é o 5. O próximo número é o 7. Então, turma, dessa forma, a linguagem C ela já interpreta que esse vetor de nome num, ele terá somente 4 posições, de 0 a 3, né? 0 é a primeira, 1 é a segunda, 2 é a terceira, 3 é a quarta. Tá? Então, nesse caso, automaticamente, o índice 4 é atribuído ao vetor num, justamente o que eu conversei com vocês. E aí, galerinha, é importante que vocês vejam também a forma que essas informações elas ficam armazenadas. Essa daqui é a estrutura de um vetor. É importante, pessoal, que vocês registrem essas informações, tá? Façam o registro dessas informações. Em pseudocódigo, lá na linguagem no Portugal, em pseudocódigo, as posições de um vetor, elas começam no número 1. Então, começa o número 1, 2, 3, 4, 5, até, né, o final. Porém, na linguagem C, a linguagem C é diferente. A linguagem C, os números, né, o primeiro vetor ele começa no índice, tá? Índice. Índice 0, depois vai para o índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e índice 5. Então, obrigatoriamente, ele precisa iniciar, né? Iniciar no 0, tá? No 0. Em C, as posições de um vetor começam em 0 e vão até o tamanho do vetor menos uma unidade. Então, imaginem que vocês querem um vetor de 50, né? O tamanho 50. Então, vai de 0 a 49. Porque no final de 0 a 49, nós temos quantas posições? Nós temos 50. Ok? E aí, turminha, tem um outro exemplo de como atribuir um valor ao meu vetor, certo? Um valor ao meu vetor. Para atribuir valores a um vetor, procedemos da seguinte maneira. Em pseudocódigo, nós utilizávamos a setinha, né? Nós utilizávamos a setinha. Já no Portugal, já na linguagem C, eu tenho, por exemplo, um vetor que se chama y. Eu defino qual é a posição que aquela informação vai ficar. Nesse caso aqui, ó, eu vou olhar o meu vetor. O 0 não dá porque já tem informação armazenada nele. O índice 3, a posição 3 também não dá para armazenar. Então, eu vou escolher armazenar no índice 1. Então, eu faço aqui, ó, y1, e aí eu coloco o número que eu quero armazenar, no caso. Quando eu faço isso, automaticamente vem para cá, para dentro desse quadradinho 1, vem para cá o valor que eu defini, certo? Se eu quero definir um novo vetor, eu simplesmente, ó, apago aqui e vejo, qual é o índice que está vazio? Tem o índice 2. Então, agora eu quero, né, no 2, eu quero armazenar um número. Vou só mudar aqui, né, para ficar fácil. Eu vou colocar um número. Então, vou colocar o número 23, no caso. Então, automaticamente, lá no índice 2, ele vai colocar o número 23. E assim sucessivamente. Então, a gente coloca sempre o nome
do vetor, o índice, o sinal de igual e o valor. Essa daqui é a estrutura, tá bom? Então, toda vez que você fizer isso e adicionar um valor, o quadradinho que antes era vazio, a caixinha que não tinha nada, acaba recebendo um objeto, né? Acaba recebendo aí um valor específico para armazenar, tá certo? E aí, turma, eu trouxe aí para vocês um dos exemplos. Vamos tentar analisar esse exemplo aqui, tá? Neste caso, durante aí a declaração, é possível omitir o número correspondente do tamanho do vetor. Porém, a quantidade de valores que serão atribuídos será igual ao tamanho, como já havia sido dito. Já ao se declarar o tamanho, não é obrigatório atribuir os valores. Então, imaginem que vocês não saibam quais são os valores que serão armazenados. Vocês não sabem, porque quem vai digitar é o usuário. Então, imaginem aí daquele exemplo que eu falei para vocês do nome do aluno, né? Qual o seu nome? Aí o William foi e digitou o dele, né? O nome dele. Então, essa informação vai ficar em algum desses vetores, em algum desses quadradinhos. Então, quando tem essa situação de não saber qual é a informação que vai ser armazenada, a gente só coloca o tamanho do vetor. O meu vetor vai ter 50, vai ter 10 posições. Já nesse caso aqui é diferente. Aqui ele já está pré-determinando. Aqui ele já está informando qual é o tamanho do meu vetor e quais são os números que ficarão armazenados. E eu quero que vocês observem algo interessante. Observem aí na primeira carreirinha int y. Nós temos, né, o número 12, o número 6, número 8, número 3, número 1 e número 19. Percebam que do mesmo jeito que eles estão escritos no vetor, lá embaixo, nos quadradinhos, eles também foram armazenados na mesma sequência. Isso daí é porque eles respeitam essa sequência, tá? Essa sequência de índices. Então, o índice 0, que é o primeiro, ele vai armazenar o primeiro número que foi digitado, que foi o número 12. O índice 1, que é a segunda posição, ele vai armazenar o 6, porque o 6 é o segundo número que foi escrito no vetor. E assim sucessivamente. Então, turma, o vetor, a gente precisa seguir uma ordem, tá? A gente precisa seguir uma ordem, a gente precisa seguir uma sequência. E aquela sequência vai determinar onde aquela informação será armazenada. Então, olha aqui. Eu tenho, né, 12, tá aqui o 12. 6, tá aqui o 6. 8, tá aqui o 8. 3, tá aqui o 3. 1, tá aqui o 1. E 19, tá aqui o 19. Então, eles seguiram a mesma sequência do que foi informado para eles. Tá bom? Ok? Então, isso é importante. Vocês terem atenção. Ok? E aí, galerinha, eu acabei de falar para vocês o que é um vetor. Eu expliquei para vocês como a gente declara um vetor, como a gente cria um vetor na linguagem de programação. E agora nós vamos entender um pouquinho como carregar esse vetor. Então, para carregar um vetor ou parte dele com valores, ou seja, preenchê-lo com valores digitados, procedemos da seguinte maneira. Em pseudocódigo, utilizamos a estrutura de repetição para. Com isso, o vetor será percorrido e a cada interação, o comando leia solicitará a entrada do dado via teclado. Mas deixa eu entender melhor o que isso tudo está querendo falar, né? O vetor, nós iremos criar um comando inteligente, tá? Nós vamos aí automatizar o nosso código. Nós vamos deixar o nosso código trabalhar por nós. Ao invés de nós trabalharmos muito, quem vai trabalhar muito é o código, tá bom? É a linguagem de programação, é o computador. Então, nesse caso, eu quero criar um vetor para ele guardar informações.
e eu quero que ele guarde uma quantidade específica de informações que eu vou determinar no meu programa. Então, olha aqui. Utilize uma estrutura de repetição. Aqui nós estamos utilizando a estrutura de repetição para, tá? Lembrem-se das estruturas de repetição que nós estudamos na aula passada. O if, o else, o if-else, o while, o do while, o for, o case. Tudo isso foi o assunto da aula da semana passada. É muita coisa importante. Então, se você ainda não reestudou, né? Se você não estudou novamente, eu dou a dica para vocês de estudarem, certo? Tem um foco nessa disciplina. Mais do que qualquer outra, essa disciplina precisa de muita prática para vocês desenvolverem ela. Pratico onde? No celular, no computador, no tablet, no caderno. Até no próprio caderno vocês podem praticar, tá? É importante que vocês aprendam a escrever um código de computadores, turma. Escrever, tá certo? Isso aqui é importante. Sem escrever, vocês não vão conseguir entender e aprender a estrutura básica da linguagem C. É importante que vocês tenham essa atenção, tá? E aí, de já, eu gostaria de pedir para os professores mediadores que os seus alunos ainda não assistiram às aulas introdutórias da linguagem C. Quero pedir a força de vocês, tá? Quero pedir a ajuda de vocês para vocês orientá-los, certo? Orientem-os para assistir às aulas introdutórias sobre essa disciplina. Não dá para seguir em frente com a disciplina se você não estudar o início das aulas, porque é uma disciplina acumulativa, tá? Todo o conteúdo que foi visto desde a primeira aula, todo exercício que você for criar, todo código que você for criar, você vai precisar de todos os conteúdos que nós já estudamos até agora. Desde a declaração de variáveis, desde a declaração de biblioteca, desde a criação de vetores, desde a criação de variáveis, de constantes, atribuição de valores, funções de entrada, funções de saída, estruturas de repetição. Foram vários conteúdos, todos eles extremamente importantes, tá bom? Turminha, nós teremos o nosso intervalo agora, daqui a pouco a gente retorna e quando nós retornarmos, nós damos continuidade à disciplina e às discussões sobre linguagem C. Até já já!